Pega as tuas mãos e repita comigo: Senhor Deus, muito obrigado, porque Tu és um bom Pai, Tu és um Pai perfeito, e eu já tenho aceitação completa, eu já tenho amor incondicional que vem da Tua parte. Então, desse lugar, eu me achego hoje ao Teu trono com ousadia, pedindo agora: toca-me, fala comigo, traz o Teu alinhamento, me envolva na Tua presença. Sinta a presença dEle sobre você agora. Nós Te amamos, Senhor. Obrigado, Senhor. Receba do amor dEle. Onde você estiver, só receba da aceitação dEle, aceitação completa dEle, a aprovação que Ele tem sobre a tua vida. Toda mentalidade de performance, entrega aos pés dEle. Qualquer raiz no teu coração que fala que você precisa merecer a graça dEle, que você precisa convencer que você merece o amor dEle por conta do teu comportamento, entrega isso agora. Essa mentalidade de performance que está te pondo um jugo agora, entrega isso. Começa a falar: Pai, eu Te agradeço que o Senhor me aceita do jeito que eu sou, o Senhor já me aprova. Esse peso de ter que performar, eu abro mão disso, eu lanço aos Teus pés agora. Eu lanço aos Teus pés e eu só recebo o Teu perdão, eu recebo a Tua graça, eu recebo a Tua aprovação. Nesse lugar eu vou recebendo. Muito obrigado. Amém. Você nesse lugar que você está cheio da aceitação de Deus, do amor de Deus, antes de você se assentar, eu quero pedir para você fazer uma coisa. Olha para umas 4 pessoas e você vai encorajar 4 pessoas. Aonde você estiver, você vai falar assim: você tem um Pai perfeito que te ama incondicionalmente, você é muito amado. Você consegue falar isso? Fala isso para 4 pessoas, encoraje 4 pessoas onde você estiver. Amém. Encoraje mais alguém. Fala: você é muito amado, teu Pai te ama incondicionalmente. Você pode se assentar onde você estiver. Nós vamos hoje dar sequência, entrarmos na palavra. Ao longo dos cultos de hoje, tanto aqui como no Morumbi, nós temos realmente visto o Senhor fazer algo incrível, especialmente hoje, Dia dos Pais. Nós somos tão gratos a Deus, porque nós temos em Deus um exemplo de Pai perfeito. Quem pode dar graças a Deus por isso? Amém. Eu queria que você abrisse comigo em Tiago capítulo 1, só deixa a tua Bíblia aberta em Tiago capítulo 1. O Senhor realmente é um Deus que quer nos abençoar. Você acredita nisso? Que o teu Pai quer te abençoar? Existe um texto que fala que todo dom que é bom e perfeito vem do Pai das luzes. Esse é o Pai que nós temos, é o Pai das luzes. E tudo que você tem na tua vida que é bom e perfeito, a palavra diz todo dom que é bom e perfeito. Em outras palavras, ele diz: todo presente que você reconhece, isso faz bem para mim, e isso encaixa
com a minha vida. Isso vem de Deus. A tua saúde vem de Deus, os teus amigos vêm de Deus, as pessoas que Deus põe na tua vida que são bênção para você, elas são canais de Deus para levar bênção para você. Tudo que nós temos que é bom e perfeito vem de Deus. Por quê? Porque Deus quer nos abençoar. E talvez isso venha soar uma coisa tão básica, mas eu me surpreendo toda vez que eu começo a perguntar o que pessoas pensam de Deus, e eu me deparo com um grande número de pessoas que pensam que Deus está lá para nos castigar quando nós estamos errando ou cometendo um pecado. E essa ideia é uma ideia religiosa do que Deus é. E obviamente Deus é um Deus santo, é um Deus justo, mas Deus é um Deus que quer nos abençoar. A palavra de Deus já fala lá em Jeremias 29, que os planos ou os intentos de Deus para a tua vida é de trazer paz, de trazer esperança, de te dar um futuro e te trazer prosperidade. Fala comigo, prosperidade. Você acredita que Deus quer te prosperar? Você acredita? Quando eu falo sobre prosperidade, quando a Bíblia está falando sobre prosperidade, é mais e não se reduz a dinheiro. Deus quer te dar muito mais do que dinheiro. Na verdade, o que Ele quer te dar é uma prosperidade que é mais sustentável, porque isso seria a consequência. O que é prosperidade? Fala comigo, plenitude. Ele quer te dar plenitude no teu corpo, saúde. Ele quer te dar plenitude na tua alma, nas tuas emoções, na tua mente. Ele quer trazer plenitude para você no teu espírito, com intimidade com Ele. Isso é prosperidade, quando você tem nos seus relacionamentos a plenitude de Deus, na tua família, no teu casamento, com os teus filhos, com os teus amigos, no teu trabalho. Isso tudo é prosperidade, e a palavra de Deus deixa claro que é isso que Ele quer fazer conosco. Mas eu queria que você olhasse também junto, porque nessa mesma linha você abre em Tiago capítulo 1, versículo 2. Diz assim, e na verdade esse aqui vai ser o nosso texto-chave, então se estiver anotando, anota aí, Tiago, capítulo 1, versículo 2. E para a gente estar na mesma página, na mesma frequência, eu pedi para a gente pôr aqui esse texto. Então você vai estar acompanhando todo mundo na mesma tradução. Diz assim, o apóstolo Tiago fala: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança, e a perseverança deve ter ação completa. Fala comigo, completa. Quantos acreditam que tudo que Deus faz direito? Não é verdade? Você escutou isso da tua mãe, do teu pai ou do teu professor. Se é para fazer, faz direito, não é verdade? Quando você faz direito, você completa aquilo que você começou. E é incrível que Deus é um Deus que lá em Filipenses diz que aquele que começou uma boa obra em vós vai ser fiel para completar. Quantos aqui dão graças a Deus que Deus ainda não terminou com aquilo que Ele está fazendo na tua vida? Amém? Fala para quem ao teu lado, o que você está vendo hoje está num processo. Fala assim, você ainda não tem a noção do que é a minha melhor versão. Isso aqui não é a melhor versão. Fala assim, eu sei que é difícil você acreditar, mas vai ficar melhor ainda. Amém? Quantos dão graças a Deus por isso, não é verdade? Porque Deus não terminou com você, Deus não terminou comigo, Deus está no processo com a gente. Só que o coração de Deus é que algo venha levar, algo que Ele está fazendo dentro de nós venha a ser levado até o momento de Ele falar, está completo. E nós ainda não estamos completos, e Deus está trabalhando. A palavra fala que aquele que começou a boa obra em vós. Todos nós já tivemos o início da obra de Deus em nossas vidas. Você pode pensar até, mas eu não sou nem cristão, eu nem sei se eu quero estar nessa fé evangélica, eu não sei se eu acredito nisso tudo. Deixa eu só te falar uma coisa, o fato que você está neste salão agora é porque Deus começou alguma coisa na tua vida.
Você pode pensar, não, estou vindo aqui porque o meu amigo me convidou. O fato que você está me assistindo agora, e quando você clicar isso no YouTube, estiver assistindo, não sei de onde no mundo, é porque Deus já começou, porque Ele não te levou para esse vídeo à toa. Ele está começando uma obra na tua vida. Talvez você está falando, Theo, mas você não entende, eu estou desviado há 10 anos, há 15 anos, há 20 anos. Lá atrás Ele começou alguma coisa, Ele não terminou. Ele está num processo com você. E porque Ele está num processo com você, muitas vezes nós temos que ter paciência conosco. Eu escuto muitas vezes o Senhor falando comigo, tenha paciência com você mesmo. Porque muitas vezes nós cometemos a injustiça de nos julgar enquanto estamos no meio do processo, e nós apontamos para isso e falamos assim, Deus, mas eu não estou completo, será que o Senhor pode me usar? Deus está falando, eu vou te usar, já estou te usando, mas você está num processo. E você se desqualifica porque você compara o teu meio com um fim ideal. Faz sentido? Então você tem que entender, eu estou num processo. E quando você entende que você está num processo, isso é libertador. Agora, continua comigo nesse texto, ele fala assim, e a perseverança deve ter ação completa, a fim de quê? Fala comigo, a fim de quê? Então a partir de agora, tudo que Tiago está falando é para este propósito. Isso aqui que ele vai acabar de falar, ou vai continuar falando, é a linha de chegada. A fim de que, o quê? A fim de que vocês, fala comigo, a fim de que eu seja maduro. Fala comigo, a fim de que eu seja íntegro. Fala comigo, a fim de que eu venha a ter tudo o que eu preciso para cumprir o propósito de Deus na minha vida. O lugar que Deus quer te levar é o lugar aonde você consegue dizer não existe escassez. Qual lugar é esse? O lugar que não tem escassez é o lugar onde não falta coisa alguma. É esse lugar que Deus quer que você venha chegar. O lugar de abundância. Deus quer trabalhar algo na tua vida. Deus está trabalhando na minha vida para nos levarmos para esse lugar onde a gente pode dizer, esse lugar não nos falta nada. Neste lugar eu vejo abundância. Neste lugar não tem escassez. Pelo contrário, nesse lugar eu estou desfrutando das riquezas gloriosas do meu Pai. É nesse lugar que Deus quer que você venha chegar. Qual que são os planos de Deus? Os planos de Deus é que você chegue a um lugar de maturidade e integridade. E o título da nossa mensagem hoje é baseado nessa última frase, sem falta de nada. Fala comigo, sem falta de nada. Deus quer você sem falta de nada. Você crê nisso? Agora, quantos querem receber essa promessa de Deus na tua vida? Então vamos olhar nesse texto e ver como é que eu faço para chegar nesse lugar aonde eu não tenho falta de nada. É só nós olharmos então para esse texto. No início ele começa no versículo 2, diz meus irmãos, Tiago 1:2, novamente, prestando atenção em alguns pontos. O primeiro ponto ele fala, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Tem algumas versões que diz tribulações, e tem algumas outras tentações. Seja qual for, o que ele está falando aqui é de dificuldade. Quando você encara a dificuldade, ele está falando para você, considera isso um motivo de alegria. Então se você estiver anotando, o primeiro ponto, para você chegar no lugar onde você não vai ter falta de nada, você e eu, nós precisamos aprender a considerar um motivo de alegria as nossas dificuldades. Se estiver anotando, anote isso aí. Considerar um motivo de alegria as nossas dificuldades. Agora, só isso em si, essa frase, parece loucura. Aos olhos humanos, aos ouvidos humanos, eu considero a minha tristeza, ou melhor, a minha tribulação, um motivo de alegria. Só isso aí soa loucura. Quem com sua mente sã vai considerar dificuldade um motivo de alegria? Ninguém que é normal vai considerar tribulação um motivo de alegria. Mas e se eu te disser que é isto que Jesus também nos ensina? Não é só Tiago, o próprio Jesus, Deus Filho, em Lucas 6, abre aí comigo, Lucas 6 é o Sermão do Monte. Em Lucas 6, e nós vamos focar no texto
ou no trecho das bem-aventuranças. Abre lá comigo, Lucas 6, olha só o que Jesus diz. Versículo 22. Ele diz: bem-aventurados são vocês quando os odiarem, quando eles expulsarem e insultarem e eliminarem o nome de vocês como sendo maus, por causa do Filho do Homem. Fala comigo, sofrimento. Fala comigo, perseguição. É isso que Jesus está falando. Quando vocês sofrerem pelo meu nome, quando vocês forem perseguidos pelo meu nome, quando vocês sofrerem injustiças pelo meu nome, quando você estiver no centro da minha vontade, e mesmo assim as coisas não acontecerem da maneira como você pensa que deveriam acontecer, quando você está vivendo em santidade, alinhado nos princípios do Senhor, e mesmo assim você se depara com dificuldades, Ele está falando assim: bem-aventurado. Mas que loucura é essa, Jesus? Como que eu sou bem-aventurado? Talvez para alguns esse termo bem-aventurado é um termo novo. Bem-aventurado nada mais é do que abençoado. Eu não me considero abençoado quando eu faço tudo certo e as coisas dão todas erradas. Quem já esteve lá? Certo? Então acho que sou eu. Quem já esteve numa situação que você fez tudo certo e deu tudo errado? Tá bom. E você questiona Deus: será que vale a pena fazer as coisas certas? Alguém já questionou isso? Seja sincero. Eu já questionei, mas Jesus fala: bem-aventurado, você é abençoado, você faz as coisas certas em meu nome. Essa condição em meu nome, o que significa? Você está dentro dos meus propósitos, você está alinhado aos meus princípios, e mesmo assim você está sendo perseguido, você está sofrendo, você está sendo caluniado, injustiçado, você está passando por dificuldades, mesmo estando em meu nome. Mas no versículo 23 ele leva isso um pouco além. Não só ele te chama de abençoado, ele te dá uma ordem. Não só ele fala que você é bem-aventurado, ele fala: quando você sofrer isso, você vai fazer o seguinte: regozijem-se. Olha só o que ele fala: regozijem-se nesse dia e saltem de alegria. Como, Deus? Ele está falando: porque grande é a sua recompensa no céu, pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Basicamente, ele está falando: quando você passar por dificuldade, eu quero que você se alegre. Deus, mas não faz sentido uma pessoa se alegrar quando está numa dificuldade. Ele fala: por isso mesmo eu estou falando, você precisa ser intencional em se alegrar, porque naturalmente você não vai se alegrar. Naturalmente você vai ficar depressivo, naturalmente você vai ficar intrigado, naturalmente você vai ficar numa crise, contrariado e talvez até irado com Deus. Mas ele fala: não, quando vierem as dificuldades e você estiver alinhado em meu nome, eu quero que você não só se considere bem-aventurado, eu quero que você se regozije diante daquela tela do computador, onde você vê que a tua conta está no vermelho, você fala: estou em falta. Caraca, velho, que legal! O diagnóstico médico vem e você está com uma doença. Soa loucura, né? Mas é o que Jesus fala. Deus, como que se faz uma coisa dessa? Obviamente não se faz com uma mente natural. Obviamente, se formos tentar fazer o que Jesus está falando, você não consegue fazer isso com seus olhos baseados ou focados naquilo que é visível. Se você quiser regozijar e saltar de alegria, sabe o que eu fico pensando? Jesus sabia que naturalmente isso não aconteceria, então ele fala: eu quero que você ponha isso em ação. Então, Theo, eu preciso realmente saltar de alegria? Talvez sim, cara. Se isso vai te ajudar, se tranca no quarto com aquele diagnóstico, com aquela carta de demissão e fica pulando de alegria. Mas isso é loucura. Às vezes você vai ter que fazer algumas coisas que não fazem sentido para elas começarem a fazer sentido. Sabe, às vezes você tem que fazer uma coisa no físico para o teu espírito seguir. Eu vou fazer um parênteses aqui. Eu amo quando Davi fala: a minha alma bendiga ao Senhor. Ele comanda a alma dele: você vai bendizer ao Senhor. É por isso que eu falo, tem vezes que a pessoa vem para a igreja e fala assim: cara, não tenho vontade de cantar, não tenho vontade de erguer minhas mãos, não tenho vontade de bater palmas. Você não precisa fazer nada disso, mas eu te garanto uma coisa: se você fizer como um passo de fé até forçado,
Você começa com o teu físico, o teu espírito começa a seguir, o teu emocional começa a seguir. Você começa a falar, cara, o que está acontecendo? Alguma coisa está fazendo. Você faz, às vezes você tem que dar um passo de fé na obediência, para que as tuas emoções venham seguir. Assim como Davi falava, minha alma, você siga a minha voz. Minha alma, você vai seguir os instrumentos musicais. Você vai bendizer ao Senhor. Você pode estar depressiva, minha alma, mas mesmo assim eu vou entoar louvores a Deus. E quando eu fizer isso, você segue. Faz sentido? Se você não fizer muitas vezes isso, a única coisa que você vai fazer nessa terra é ser refém das suas emoções. Que tragédia é você viver a tua vida refém das suas emoções. Sempre. Me sinto isso, vou fazer isso. Me sinto aquilo, vou fazer aquilo. Aqui ele fala, não, regozijem-se, saltem com alegria. Agora, como que você faz isso? Obviamente não com seus olhos naturais. E eu comecei a orar uma época, eu lembro, falava assim, Deus, como que eu faço isso? E o Senhor começou a falar comigo sobre justamente o que eu falei semana passada. Você precisa acreditar que o mundo espiritual é mais real do que o mundo físico. Você precisa acreditar que esse mundo físico está sujeito a alguma coisa no mundo espiritual. E quando aquilo está acontecendo no mundo espiritual, você precisa começar a falar, Deus, o que é que o Senhor está querendo me mostrar? Porque existe algo por trás desse diagnóstico, porque existe algo por trás dessa demissão, porque existe algo por trás dessa traição que eu sofri, porque existe algo por trás dessa porta que se fechou. O que o Senhor está querendo me mostrar aqui, Deus? E você começa a tomar uma decisão no teu espírito, eu vou olhar as dificuldades não como bloqueios. Eles não são bloqueios. As dificuldades, elas não podem ser bloqueios. Elas precisam ser degraus que me levam para um outro patamar rumo ao meu destino profético. Eu sei que soa uma coisa muito mais fácil do que feita, mas se você começar a repetir isso na tua mente, se você passar por um processo de meditação em cima disso, você vai começar a entender. E se eu te perguntar isso, você vai me responder, quando que foram os teus maiores romperes com Deus? Se alguém me perguntasse, Theo, faz uma lista dos teus top 10 milagres que você recebeu de Deus. Faça uma lista dos teus top 5 maiores romperes que você experimentou, romperes onde Deus apareceu e veio de uma maneira sobrenatural na tua vida. Se eu fizer isso, eu te garanto que todos os romperes, ou os milagres, ou os momentos de maior expressão do sobrenatural de Deus na minha vida, vieram logo após uma crise. Então aqui Tiago já entende, você tem que considerar um motivo de alegria, uma dificuldade, porque você tem uma visão que é espiritual, onde você enxerga uma dificuldade como a antessala do teu milagre. Enxerga a tua dificuldade como, se a dificuldade vem, é porque do outro lado existe um maior milagre. Eu não preciso de milagre se eu não tenho dificuldade. Tem certas dificuldades, ou melhor, tem certas facetas de Deus que você não consegue acessar se não for pela via dolorosa, a via da dificuldade. Tem certas facetas daquilo que Deus pode fazer na tua vida que você nunca vai entender o que Ele é capaz de fazer ou quem Ele é, se não for por um momento onde você fala, eu enxergo isso não como um bloqueio, mas eu enxergo isso como um degrau para um próximo patamar rumo ao meu destino. A maneira, fala comigo, a maneira como eu responder para as dificuldades da vida vai determinar se eu serei impulsionado para o meu destino profético. Como que você chega no teu destino profético? Não tem a ver com as estrelas se alinhando e as portas se abrindo. Tem tudo a ver com a maneira como você responde às dificuldades que a vida te oferece. Como que eu respondo para isso? O como não tem a ver com se eu vou ter dificuldades. Você vai ter dificuldade. Alguns podem até começar a comparar dificuldades. Será que você tem tanta dificuldade que nem eu? Talvez a minha dificuldade é pior que a tua. Todos nós vamos ter dificuldades, mas a questão é como que você reage a essa dificuldade. E a resposta correta a essas dificuldades vão determinar se eu vou ser impulsionado, se eu vou ser lançado ao meu destino profético. Eu falei, Deus, eu quero ser lançado para o meu destino profético. O Senhor começou a falar comigo sobre algumas mentalidades que eu tenho que mudar na minha cabeça para que eu venha responder da maneira correta às dificuldades e ser lançado para o meu destino profético.
A primeira mentalidade que eu tenho que mudar, eu vou falar isso, ou chamar isso de mentira. A primeira mentira que eu tenho que apagar, que eu tenho que extinguir, que eu tenho que eliminar da minha vida, se é que eu vou responder da maneira correta às dificuldades, é a mentira de eu enxergar que eu não tenho direito de ser feliz ou ser alegre, a não ser que eu venha resolver primeiro a dificuldade. Sabe, existe uma mentalidade, uma mentira, que fala, você não pode ter alegria até você resolver esse problema. Quem falou isso? Você fala assim, eu preciso resolver. Então, enquanto eu estou resolvendo o problema, eu vou ser depressivo. Enquanto eu estiver resolvendo esse problema, eu vou ser carrancudo, eu vou ser amargo. Quanto mais amargo, mais rápido eu resolvo o problema. Eu não tenho por que estar alegre até eu resolver o problema. Isso é uma mentira. Você amargo não vai fazer com que o problema venha desaparecer. Então, é melhor você se alegrar no processo que você está resolvendo o teu problema. Então, mas eu não consigo me alegrar. Você consegue se você treinar os seus olhos a enxergar o mundo espiritual. Você vai conseguir quando você fala, eu não vou ser refém das minhas emoções. Eu vou tomar uma decisão. Minha alma bendiga ao Senhor. Minha alma se alegre no Senhor. Encare isso como um motivo de alegria quando você se deparar com as dificuldades. Uma outra mentalidade que a gente tem que mudar é a mentalidade que toda dificuldade ou todo problema que acontece comigo é um ataque do diabo. Você conheceu crente assim? Eu não estou querendo dizer que não existe guerra espiritual. É óbvio que existe guerra espiritual. A própria palavra fala que nós não estamos travando guerra contra carne e sangue, mas contra espíritos, as potestades, poderes nos lugares celestiais. Você tem guerra espiritual, mas nem toda dificuldade que você tem na tua vida é guerra espiritual. Faz sentido? E o diabo quer que você pense que é guerra espiritual. Eu não sei se você já conheceu o crente que vê demônio em todo quanto é canto. Tem demônio nisso, tem demônio. Tinha uma época, especialmente essa onda, eu fico olhando para meus filhos, eu fico falando, cara, vocês são tão sortudos, vocês não têm noção. Porque na minha época, crescendo na igreja evangélica, na década de 80 e 90, cara, eu gostava de McDonald's. Daí falaram para mim que era do diabo. Tinha um negócio da Disney que era do diabo, cara. Você lembra da época da Disney? Então era, o Rei Leão é do diabo. Outro dia eu fiquei pensando, cara, saiu o Rei Leão agora. Se fosse na minha época eu não podia ir porque era do diabo. Música do mundo é do diabo. Cara, você não podia usar nada, roupa bonita era do diabo. Tinha umas grifes que você gostava daquela época, você falava, tipo, isso aqui é do diabo. Então, tipo, tudo era do diabo. Sabe o que eu comecei a perceber? Sim, tem coisas que é do diabo, sim. Sim, eu sei que tem empresas que são consagradas para o diabo, sim. Eu sei que tem uma agenda demoníaca por trás de muita coisa, mas não é tudo que é do diabo. Faz sentido? Agora, qual que é o problema de você pensar que todas as dificuldades da tua vida, todos os problemas são do diabo? O problema maior é que você empodera tudo aquilo que você crê. Se você crê que Deus tem um plano na tua vida, você empodera aquele plano de Deus na tua vida. Se você crê que o diabo está tudo quanto é canto, o diabo fala assim, eu nem estava lá, mas você acha que eu estou lá? Eu vou estar lá então. Pô, que da hora, cara, você me vê mais do que você vê Deus. Eu quero estar na tua casa. Faz sentido o que eu estou falando? Você vê diabo em tudo quanto é canto, você está empoderando o diabo. Por quê? O princípio no mundo espiritual é que a tua moeda espiritual, ou a tua moeda é fé. Tudo aquilo que você deposita fé é o teu dinheiro espiritual. Onde você deposita fé, você tira daquela essência. Se você deposita fé em Deus, você tira da essência de Deus. Se você deposita fé no diabo, você tira daquilo que vem no diabo. O que é você depositar fé no diabo? É algo chamado medo. Medo é você ter fé no diabo. Medo, essa fobia, esse terror. Eu vejo alguns cristãos, eles vivem debaixo de um terror que o devorador vai te pegar. Então a única coisa que você pensa é, eu tenho que tapar brecha. Você está tão ocupado em tapar brecha que você não desenvolveu um relacionamento com o Espírito Santo. Faz sentido? E quando você começa a espiritualizar todo o ataque do diabo, a segunda, ou melhor, a terceira coisa, que eu falei sobre duas mentalidades até agora, a terceira mentalidade, que é consequência daquilo, você começa a se sentir como vítima. Eu estou sendo atacado. Eu sou vítima. Eu estou sendo atacado. Eu sou vítima. Em outras palavras, você acabou de transferir a responsabilidade que estava nas tuas mãos
para você encontrar alegria em meio à dificuldade, e você fala: eu não posso encontrar alegria na dificuldade porque eu sou vítima. A vítima é impotente e você não é impotente, mas o diabo quer fazer você pensar que você é impotente. Então ele quer te pôr numa posição de vítima, e quando você é vítima, você fala: Deus, eu não consigo me alegrar, estou sofrendo ataque do diabo. E o diabo fala: isso, põe mais fé em mim, você está me empoderando dessa maneira. E ele começa então a entrar nos lugares que inicialmente ele nem estava. E a gente começa a abraçar um vitimismo. E o Senhor começou a falar comigo: como é que você vai considerar motivo de alegria as tuas dificuldades? Quando você se recusa a acreditar na mentira, que você precisa resolver teus problemas para depois você se alegrar. Que é incorreto, que está fora de ordem você se alegrar enquanto você tem problemas. Elimina essa mentira da tua cabeça. Outra coisa que o Senhor falou comigo: se você quer ver a tua alegria, ou ter motivos de alegria na dificuldade, você precisa entender que toda vez que você empodera o diabo, você se põe numa posição de vítima. Toda vez que você está em posição de vítima, você está impotente. E você não é impotente, porque você pode tudo naquele que te fortalece. Faz sentido? Quando eu comecei a perceber isso, comecei a treinar minha mente. Falei: Deus, eu quero mudar isso, eu quero mudar isso. E uma das coisas que o Senhor começou a falar comigo é: soa extremamente absurdo o fato que Ele fala, se alegre nas suas dificuldades. Mas daí o Senhor me levou para aquele versículo: a alegria do Senhor é a nossa. Você não precisa de força, uma vez que você já venceu a batalha. Quando que você precisa de força? Quando você está no meio da batalha. Então ele fala: eu já te dei a chave. Como que você vence tuas batalhas? Você vence os ataques do inimigo quando você está no meio daquele lugar que você fala: é totalmente incoerente pela mente humana eu me alegrar. E Deus fala assim: não, na verdade é totalmente coerente pela mente espiritual, porque a alegria do Senhor é a tua força. E nesse momento de ataque você precisa de força para você derrotar o inimigo, nesse momento de ataque dele sobre a tua vida. Quando você começa a entender, você se dá permissão. Eu me permito me alegrar no momento de dificuldade, porque é quando eu estou no meio da batalha que eu preciso de força. Faz sentido? Fala bem ao teu lado: quando você estiver em batalha, não se esqueça, a alegria do Senhor é a tua força. Agora Tiago continua dizendo, versículo 3, Tiago 1:3. A primeira maneira de você chegar no lugar onde nada lhe faltará é você, como nós falamos, considerar um motivo de alegria as provações. Mas a segunda maneira está no versículo 3, ele fala: pois vocês sabem. Fala comigo: sabem. Ele está falando sobre conhecimento aqui. Ele fala: você sabe, você tem conhecimento. Conhecimento do quê? Conhecimento, de acordo com o versículo 3, que a prova da minha fé produz perseverança. O que o Senhor está querendo dizer para nós hoje é: a segunda chave para você chegar num lugar de abundância, num lugar onde não tem escassez, é que você tem que ter entendimento ou conhecimento no meio da tua dificuldade. Você não pode só reagir de uma maneira instintiva debaixo de ataque. Você tem que entrar e travar a batalha sabendo. Você tem que saber. Abre comigo em Romanos 5, Paulo fala a mesma coisa para a igreja de Roma, em Romanos 5, versículo 3. Romanos 5, versículo 3. Ele fala: não só isso, mas também nós nos gloriamos nas tribulações. Então, deixa eu fazer um parênteses aqui. Jesus fala: regozijem, salte de alegria quando te perseguirem. Tiago fala: considere motivo de grande alegria quando você passar por dificuldades. Paulo fala: considere motivo de se gloriar quando você estiver em tribulação. Só aí está falando de Jesus, apóstolo Tiago, apóstolo Paulo. Tem alguma coisa que esses caras entenderam sobre dificuldades que eu ainda não entendi. Faz sentido? Tem alguma coisa que eles entenderam sobre a alegria nesses momentos mais
mais duros da vida que eu ainda não entendi. E Paulo, ele fala para a igreja de Roma: olha, vocês precisam se gloriar nas tribulações. Versículo 3, porque o quê? Porque o quê? Fala comigo, sabemos. Ele está aí falando, você já tem conhecimento. Como que você alegra ou se alegra no meio das dificuldades? Quando você tem conhecimento. Sabemos o quê? Que a tribulação produz perseverança, que a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado, esperança. O segundo ponto é: você precisa saber o poder que existe dentro da prova. Existe um poder dentro da prova que você está passando. Se você tiver o conhecimento que lá dentro desse processo todo você consegue extrair poder, você já entra em vantagem no meio da tua prova, porque você está vindo com conhecimento. Você sabe que existe poder nessa prova, porque essa prova produz, de acordo com o versículo 3, produz perseverança. A perseverança, de acordo com o versículo 4, vai produzir um caráter aprovado, e o caráter aprovado vai produzir esperança. A linha de chegada é esperança. Quantos aqui querem estar cheios de esperança no teu coração? Eu quero ter esperança. Você quer ter esperança? Então você tem que se gloriar nas tribulações. Por quê? Porque quando eu me glorio na tribulação, eu tenho perseverança. Quando eu tenho perseverança, eu tenho caráter aprovado. Quando eu tenho caráter aprovado, eu tenho esperança. Faz sentido? É bem lógico, na verdade. Quando você começa a entender isso, você fala assim: Deus, eu quero saber mais. O que quer dizer eu saber mais? Quer dizer aquilo que muitos coaches estão usando isso em palestras e treinamentos de liderança. Em inglês chamamos isso de self-awareness, ou a consciência do self. Alguém já ouviu falar sobre esse termo? Você vai estar consciente de quem você é. Self-awareness nada mais é do que você estar consciente do teu self ou do teu eu. Você é consciente daquilo que você é, daquilo que você tem, daquilo que está ao teu redor, do teu ambiente. Você está consciente daquilo que são as tuas virtudes, daquilo que são as tuas fraquezas. Você está consciente das suas oportunidades, das suas ameaças, do seu ambiente, aonde você está. E você fala assim: Deus, eu entro no meio da batalha, eu vou de encontro a esse furacão, a essa tempestade, com consciência. Qual consciência? Uma consciência psicológica? Não isso apenas, uma consciência espiritual. Você desenvolve essa consciência espiritual. É quando você acorda e você, não sei se já teve, talvez seja só eu, mas eu tive dias já onde eu acordei, as coisas não começam, desde o início já não começa a dar certo. Sabe o que eu estou falando? Não dá certo e você vai saindo de casa, está agoniado porque as coisas não estão dando certo, e cadê? Eu perdi o sapato, e você está atrasado, e você sai, daí o carro, você vai para a garagem, tem trânsito para sair da garagem, você cai na marginal, tem mais trânsito lá, e daí você começa. Quem já teve esse dia? Ah, tá, então não estou sozinho. Tá. E daí você fala assim: Deus, eu mal cheguei no trabalho, esse negócio já está um inferno. Alguém já passou por isso? É o momento que você para e fala assim: calma. Eu vou ter uma consciência espiritual. O que está acontecendo? O que está acontecendo? É um momento que você tem que parar e falar: Deus, o que o Senhor está querendo falar? O que está acontecendo no mundo espiritual nesse momento? Eu quero entrar nessa batalha. Hoje vai ser batalha, vai ser guerra lá no trabalho, vai ser guerra na faculdade, mas eu quero entrar lá consciente. O que está acontecendo? Faz sentido? Não quer dizer que não vai ter dificuldade, não quer dizer que você não vai ter mais tribulações, só quer dizer que você vai encará-las com consciência, sabendo. Eu vou encarar tudo que eu vou encarar com conhecimento. Você vai conhecer o que, Theo? Paulo fala em Filipenses. Abre comigo, Filipenses capítulo 3, versículo 12. Filipenses 3, versículo 12. Paulo fala: não que eu já tenha, todo mundo achou? Filipenses 3, versículo 12. Paulo fala: não que eu já tenha obtido tudo isso. Para quê? O que Paulo está falando? Eu não tenho tudo, eu estou em falta. Não que eu já tenha obtido tudo isso. Paulo é o primeiro a falar: olha, deixa eu falar uma coisa, eu não atingi o patamar ideal ainda. Quem pode agora você se assemelhar a Paulo nesse momento? Eu também não tenho tudo, eu não cheguei no patamar, falta um pouco ainda para mim. Paulo está falando assim: olha, não que eu já tenha
tudo isso, ou que eu tenha sido aperfeiçoado. Quantos aqui podem concordar que você ainda não está na tua versão, a tua melhor versão? Paulo está falando assim, eu não estou aperfeiçoado, eu não tenho tudo, e é isso que eu amo sobre aquilo que ele fala, sabendo. Ele fala lá com os romanos, nós acabamos de ler no texto de Romanos, ele fala, porque sabemos que há tribulação. Ele fala lá em Tiago, quando você sabe o que está acontecendo, ele fala, pois vocês sabem que há prova, sabe? Esse conhecimento, essa consciência, me leva a entender que o que Deus está atrás é justamente dessa consciência nos nossos corações, porque mais importante, ou mais crítico, ou mais crucial do que o próprio problema, é a tua reação ao problema. Mais crítico, ou mais crucial ao desafio, à dificuldade, é a minha reação àquela dificuldade. Deus não está no céu, diante do teu diagnóstico de enfermidade, falando, meu Deus do céu, você está doente, caramba, é uma doença terminal, meu Deus, eu consegui curar os outros, só que não sei se eu vou conseguir curar você. Deus não está no céu falando isso. Sabe o que Ele está falando? O que me preocupa, filho, não é o teu diagnóstico. O que me preocupa é que você está andando comigo há 20 anos e você está reagindo a esse desespero. Eu pensei que a gente já tinha tido um pouco mais de história do que isso. Eu pensei que a gente estava numa jornada um pouco mais madura. Deus não está olhando para as tuas contas e falando, ixi cara, 4 mil que você está devendo, 40 mil que você está devendo, ixi. O que a gente vai fazer, Espírito Santo? Será que tem alguma coisa aí para a gente ajudar? Ele não está falando isso, ele está perguntando, por que você está tão desesperado? Você esqueceu que eu sou teu Jeová Jireh? Você esqueceu o milagre financeiro que eu fiz ano passado na tua vida? Eu pensei que a gente tinha mais do que isso, filho. Pô, agora você vai ficar bravo comigo, filho? Você vai jogar tudo para o alto? Vai falar que você não vai mais para a igreja? Vai falar que você não sabe se aquilo lá foi de verdade, aquilo lá que você experimentou naquela conferência? Vai falar para mim que aquela vigília não foi a voz de Deus, foi tua emoção? Pensei que a gente já estava nessa caminhada há mais tempo, filho. Porque o que Deus está preocupado é com a tua reação, não é com o teu problema. O que mexe com o coração dele não é o teu problema, é a reação que você tem ao problema, porque aquilo indica o quanto de histórico e de jornada você tem investida com o Espírito Santo. Quando você tem essa consciência, você entra na situação e você fala assim, Deus, eu sei que eu vou travar uma batalha aqui, mas eu estou consciente. O que eu estou consciente? Assim como Paulo estava consciente. Quando ele fala em Filipenses 13, ele fala, não que eu já tenho obtido, ele está consciente. Pai, eu estou indo para uma guerra, eu não tenho tudo. Eu não estou aperfeiçoado, pai, eu tenho muito ainda para melhorar, eu tenho muito para amadurecer. Mas, versículo 12, ele diz, prossigo para alcançá-lo. Ele está falando assim, eu estou investido nesse negócio, eu estou comprometido com esse processo. Olha, eu não estou lá, e eu falo para você, essa igreja é cheia de pessoas que não têm tudo. Essa igreja está cheia de pessoas que ainda não são aperfeiçoadas, mas essa igreja está cheia de pessoas que estão comprometidas com o processo. Eu estou no processo de alcançar aquele lugar, eu estou no processo de chegar lá. Eu não sei como é que eu vou chegar lá, eu estou confiando em Deus no processo. Às vezes eu acerto, às vezes eu erro, mas uma coisa eu faço. Versículo 13, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa eu faço. Fala comigo, uma coisa. Deus está pedindo para você fazer só uma coisa. Agora, a boa notícia é que essa uma coisa tem 3 partes. Está pronto? Ele fala uma coisa, fala comigo, uma coisa. Mas tem 3 partes, qual que é a primeira parte? Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. Essa é a primeira parte da uma coisa, é o primeiro terço. Esquecendo-me das coisas que ficaram para trás. O que são as coisas que ficaram para trás? São as tuas memórias, são teus traumas, são as emoções que estão enraizadas nas decisões erradas que você fez no passado. Às vezes Deus está falando assim, você tem que esquecer a culpa do passado. Eu já te perdoei, só que você continua com vergonha do teu passado. Eu já te perdoei, eu nem lembro disso. Você traz para mim isso, vez após vez na tua oração. Para de falar disso, isso não é mais você. Esquece as coisas que ficaram para trás. Faz sentido? Fala bem ao teu lado, esquece quem você era. Você é uma nova criatura. O que você tem que esquecer? A vergonha. Você tem que esquecer a decepção. Você tem que esquecer, sabe, muitas pessoas têm que esquecer o vitimismo.
Ah, mas lá atrás a igreja me machucou, mas lá atrás aconteceu aquilo. Eu não entendo gente que não está na igreja porque foi machucado na igreja. Tipo, eu entendo que tem um processo, você foi machucado numa igreja, você foi decepcionado, ok, tá, você sai daquele processo, você vai passar por uma cura, mas depois de 1, 2, 3 anos, eu conversava outro dia com uma pessoa, há 10 anos não está mais frequentando uma igreja. Por quê, cara? Eu acredito em Jesus, mas eu não vou mais para a igreja. Por que não? Porque eu fui machucado lá e eu posso ter meu relacionamento com Jesus. Sabe, eu posso estar errado, eu posso estar muito errado, mas até hoje não conheci ninguém que foi machucado da igreja e está em melhor condição longe da igreja. Tipo, eu saí daquela igreja local, só que eu estou completamente desconexo do corpo de Cristo, e eu estou pegando em fogo por Jesus, eu estou queimando por Cristo. Meu primeiro amor. Até hoje não conheci ninguém, eu posso estar errado, mas eu não conheço ninguém assim. Às vezes tem que esquecer, passou já, as feridas passaram já, deixa para trás, 2/3. Ele diz assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, 1/3, avançando para as que estão adiante, 2/3. Muitas pessoas não avançam para o adiante. Você não tem visão do futuro, você não tem visão daquilo que Deus tem como esperança e propósito para você, porque você ainda não abriu mão daquilo que ficou para trás. Então você tem que abrir mão para aquilo que está para trás, para você conseguir prosseguir, ou melhor, para você avançar para aquilo que está adiante. E a imagem que eu tenho para você avançar para aquilo que está adiante é quando muitas vezes você está num lugar como um aeroporto, ou como você está num shopping, e você vê aquelas portas, e você está andando, e às vezes as portas simplesmente abrem na tua frente. Quem já teve essa experiência? Você já viu isso, né? Daí você vai e as portas abrem, e daí você vai, abre. Não é uma bênção isso? Você não faz força nenhuma, você só anda e tipo... Às vezes você passa uma fase da tua vida que tudo está abrindo para você, e você fala assim: glória a Deus, trabalho, provisão, ministério, finanças, amizades. E Paulo fala: olha, para você experimentar esse andar de graça, você só consegue experimentar isso se você esquece aquilo que ficou para trás, 2/3. Isso é bom, eu estou feliz por você, você está num momento de graça, mas isso não vai durar para sempre. Quando sabe que isso não dura para sempre? É uma temporada. Então tem uma temporada que abre, e de repente você pensa, vai abrir, pum. Daí você percebeu que não é uma porta de sensor, é uma porta que tem uma barra que você tem que pressionar e empurrar, e é o que Paulo diz que é o 3/3, que ele fala: prossigo para o alvo. A palavra aqui, prossigo para o alvo, no King James, mais perto do original, é você pressionar. Tem fase na tua vida que você esquece do que está para trás, você avança, tem graça, as portas abrem, mas eventualmente você se dá conta que essa porta não está abrindo. Você vai ter que pressionar, você vai ter que prosseguir para o alvo, e vai requerer de você orar, mas Deus não responde. Você vai jejuar, mas a resposta não veio. Jejua mais, o romper não acontece. Você tem que pressionar, pressiona. Mas sabe qual que é a boa notícia? Isso também passa. De repente você entra numa fase que as portas voltam a se abrir. Mas Paulo entendeu: seja qual for o teu trajeto, entre no teu trajeto com consciência. Saiba que aquilo que Deus está fazendo em você está produzindo algo em você. Ele está falando assim: eu sei que eu estou sendo aperfeiçoado. Eu esqueço o que ficou para trás, eu avanço para o que está na frente, e eu prossigo. Às vezes vai ter que pressionar para o alvo. Agora olha só que interessante: quanto mais nós fazemos isso, mais embalo você tem para o teu futuro. E você precisa, de certa maneira, entender que no meio desse conhecimento, você fala assim: Deus, quando eu vejo uma prova, eu avanço para isso, eu prossigo nisso, e eu sei que isso está sendo, de alguma maneira, me levando para o aperfeiçoamento. Agora, terceiro ponto, vamos voltando lá para Tiago capítulo 1. Tiago capítulo 1, ele continua no texto, versículo 4, e diz: e a perseverança, fala comigo, perseverança, deve ter ação completa. Para pensar nisso. Tem uma versão no King James que fala isso: permita com que a paciência aperfeiçoe o trabalho. Às vezes você tem que permitir, a paciência tem que fazer o que ela vai ter que fazer, e às vezes não faz sentido, mas
Espiritualmente o Senhor está no controle. E é incrível porque quando você está nessa fase, que você fala assim: Deus, eu vou permitir com que o processo de perseverança venha completar aquilo que intentou a fazer desde o início. Vou permitir isso. O que significa isso? Jeremias, capítulo 18. Eu vejo nessa imagem, quando você permite com que a perseverança venha gerar em você o aperfeiçoamento, o trabalho pleno, o trabalho completo, ou ação completa. Jeremias 18, versículo 2. Jeremias 18, versículo 2 diz assim: então esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Então o profeta Jeremias recebe essa palavra de Deus, e Deus fala para o profeta: vá para a casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha mensagem. O oleiro, para quem não sabe, é o homem que mexe com a massa, com argila, para formar então um vaso. Ele fala assim: vá para a casa do oleiro, vou falar com você. Versículo 3, eu fui para a casa do oleiro e eu vi o oleiro trabalhando com a roda. A roda seria aquele lugar onde ele deposita então um pedaço de barro, um pedaço de argila, e começa a girar, e ele começa a moldar então um vaso. Ele fala no versículo 4: mas o vaso de barro que ele estava formando se desfez em suas mãos, ou se estragou em suas mãos. Então ele o refez, moldando um outro vaso de acordo com a sua vontade. Então ele está lá com aquele pedaço de argila, e ele começa a girar, a roda começa a girar, e ele começa a formar, e de alguma maneira, quando ele está formando, o barro se desfaz, não da maneira como ele quer. Então ele ele pega toda aquela argila, ele desfaz tudo, faz um bolo. Agora eu vou começar do novo, começar zerado. E daí quando ele começa de novo, olha só o que a palavra fala no versículo 4: ele volta a refazer, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Fala comigo: de acordo com a sua vontade. Isso que é extremamente importante. Tem uma outra versão que diz: conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Ele está falando: isso aqui não está certo, não, isso aqui não está do meu agrado, isso aqui não é da minha vontade, eu estou vendo isso aqui está torto, eu vou refazer. Ele está determinando um outro destino para aquele barro. Ele fala: para tudo, vou fazer de novo. Eu lembro uma vez que eu estava conversando com um jovem empresário que chegou aqui na nossa igreja há uns anos atrás, e ele começou a falar comigo, Theo, ele estava um pouco frustrado. Ele contou um pouco da história dele. Ele falou: desde pequeno eu sabia que eu ia fazer alguma coisa com empreendedorismo. Ele começou então a carreira dele bem cedo, saindo da faculdade. Ele falou assim: cara, eu só me dei bem, tudo que eu fazia dava certo. Eu comecei a fazer dinheiro, eu comecei subindo, abri uma empresa, outra empresa, e eu comecei a prosperar. E eu falava: Deus, que legal, cresceu na igreja. Mas ele teve um encontro com Deus que ele começou a entender: eu estou prosperando, mas realmente eu estou tão raso com Deus, por mais que eu tenha crescido na igreja. E eu começo a entender que eu não sei o destino desse dinheiro. E o Senhor começou a falar com ele e deu para ele uma visão. Ele falou assim: Deus, eu quero isso. Agora começou a fazer sentido. Ele falou: Deus, desde o dia que eu disse sim à visão de Deus, eu comecei a entender por que Deus tinha me dado o talento que Ele me deu, por que Deus me deu a habilidade que Ele deu, porque Deus estava me abençoando com as finanças que eu tinha. E quando eu falei: Deus, eu escolho de hoje em diante viver para essa visão, para esse teu propósito. Do dia que eu disse isso para Deus, tudo começou a dar errado. Não conseguia mais fechar os negócios, as coisas estavam fluindo, pararam de fluir. Os meus sócios começaram cada um para uma direção. De repente aconteceu que eu estou lá numa situação que eu falo: eu nunca estive aqui. Eu comecei a falar com ele: na verdade o que você está experimentando é o barro nas mãos do oleiro. Versículo 5: então o Senhor dirigiu-me a palavra, dizendo: ó casa de Israel, será que eu não posso agir com vocês como fez o oleiro? Pergunta o Senhor. Como barro nas mãos do oleiro, assim são vocês nas minhas mãos, ó casa de Israel. Ele falou: Theo, às vezes eu me sinto que eu não tenho nem mais destino,
parece que eu tento, as coisas não dão certo, parece que eu corro, parece que eu estou dando ciclo, estou dando volta, não vou para lugar nenhum, e cara, eu só apanho na vida, eu levo uma surra na vida, e o Senhor começou a falar comigo, isso aqui é Jeremias 18, e eu comecei a entender, pai, o que está acontecendo aqui, não é o que ele acha, ele pensa que ele está correndo sem destino, ele pensa que ele está apanhando a vida, mas a única coisa que está acontecendo, eu falei, você está na roda do oleiro. Você está na roda do oleiro, ele falou, eu vou desfazer, não é do meu agrado o que estava sendo feito antes, eu vou fazer de acordo com a minha vontade, eu vou fazer de acordo com aquilo que parece bem aos meus olhos, eu desfaço isso e eu vou fazer de novo, e ele te põe no centro da roda dele, e ele começa a fazer você girar, e você pensa, eu estou dando círculos, eu não estou em lugar nenhum, não, você está na roda do oleiro, ele começa a te pressionar, ele começa a te moldar, e você pensa, eu estou apanhando a vida, não, você está sentindo a pressão da mão do oleiro, porque ele está construindo em você um vaso novo, você não enxerga isso agora, não é o que você sente nesse momento, mas é o caminho de Deus na tua vida. E por que comigo isso? Porque ele faz daquilo que está agradando aos olhos dele, e você se compara mais com aquela pessoa, está dando certo, por que comigo? Porque aquilo é o que agrada aos olhos de Deus para aquela pessoa, para você é o que agrada aos olhos dele para você, então ele está fazendo uma coisa para você, por isso não compare quem tem mais dificuldade. Meu primo tem mais dificuldade que eu estou bem, não compare, você não sabe como que você está na roda do oleiro, você não sabe como ele está na roda do oleiro, a única coisa que te resta fazer na roda do oleiro, é olhar para o oleiro e falar, faz o que o Senhor quiser, eu sou barro em tuas mãos, me forma da maneira que o Senhor quiser. Oswald Chambers era um capelão escocês, na Primeira Guerra Mundial, ele escreveu um clássico de devocional, e nesse clássico de devocional, ele fala a seguinte frase, ele diz, Deus dá a visão, e logo na sequência, ele te leva ao vale, para nos moldar ao formato daquela visão, é justamente no vale, que tantos desmaiam e desistem, toda visão vinda de Deus, se realizará, se apenas permanecermos em paciência, a única coisa que precisa fazer, é permanecer em paciência. Eu lembro quando eu era pequeno, e eu lembro, era criança, minha mãe fazia cookies de aveia, quem gosta de cookies aí? Certo? Tá. Então eu gostava de cookies, eu não sou um cara de bolo, mas eu gosto de cookies, e especialmente os cookies de aveia da minha mãe, e eu lembro, cara, que quando ela fazia cookies de aveia, aquele cheiro vinha, e eu pegava um banquinho, punha na frente do forno, e ficava lá, estava só esperando, porque a melhor parte de você comer cookies de aveia, é quando você come ele quente, ou cookies com chocolate, ou melhor, o cookie de chocolate com sorvete de baunilha, quem gosta disso aí? Então isso aí é muito bom, né? Então eu estava lá, e eu ficava falando para minha mãe, tá pronto? Pode tirar? E minha mãe, não, espera um pouquinho, 10 minutos. Eu ficava lá, dava 30 segundos, e agora, já pode tirar? Ela, não, tem que esperar um pouco mais, 10 minutos. E eu ficava lá sentado com o banquinho na frente do forno, olhando por aquele vidro, falando, vamos tirar. Quando sabe, se você tira antes do tempo o bolo que ainda não está assado, não alimenta, na verdade causa dor de barriga. Eu sinto que muitas vezes nós somos essas pessoas que estamos, sabe, você é um cookie, e lá fora tem pessoas que estão falando, cara, eu quero o que você tem, eu quero o que você é, só que sabe, você não está na tua melhor versão agora, eu não estou na minha melhor versão agora. Para eu cumprir tudo que o propósito de Deus tem na minha vida, eu vou ter que me comprometer com o processo de Deus na minha vida. Eu quero poder ser essa bênção para as nações que Deus falou que eu vou ser. É o que Deus deu como promessa para Abraão. Essa promessa é para você, é para mim, é para nós. Mas o Senhor fala assim, você precisa permitir com que eu trabalhe em você, com que a paciência faça toda a ação completa no teu coração. Hebreus 10, abre comigo, Hebreus 10, a gente termina com isso. Hebreus 10, versículo 35 diz assim, por isso, não abram mão da confiança que vocês têm,
Quantos aqui têm confiança em Deus? O Senhor está falando para você: não abra mão dessa confiança, ela será ricamente recompensada. Você crê nisso? Não é só recompensada, Ele está falando ricamente recompensada. Ele continua dizendo: vocês precisam perseverar de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu, pois em breve, muito em breve, fala comigo, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder não me agradarei dele. Nós porém não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas daqueles que creem e são salvos. Olha só, versículo 37 novamente diz assim: pois em breve, muito em breve, fala comigo, pois daqui a pouco Deus vai romper. Daqui a pouquinho Deus vai romper. O que significa isso? Você fala: Theo, você está falando de breve? Breve? Não é breve para mim não, cara. Eu estou 10 anos aqui. Isso não é breve, muito em breve, 20 anos, você acha que isso é muito em breve? Sabe qual é o nosso problema? Porque nós queremos interpretar os tempos de Deus com o nosso cronos. Cronos é o tempo mensurável, e Deus está falando assim: não, você não está entendendo, eu estou operando no outro tempo, eu estou operando no tempo de Kairos na tua vida. E no tempo de Kairos, 1000 anos são como um dia, um ano é como 1000 anos, um dia é como 1000 anos. Então você tem que entender, você não pode tentar fazer o teu crono se encaixar no Kairos de Deus, porque é a mesma coisa de você tentar falar inglês e o cara responder em árabe, não conversa. São duas coisas diferentes. Você tem que começar a entender: Deus, eu quero entrar no teu tempo. No tempo de Deus é breve e muito em breve. Então, Deus, eu não estou entendendo, porque se é breve e muito em breve, eu espero isso há 20 anos, eu espero isso há 10 anos. Chega em um momento que você fala: Deus, eu não entendo teu tempo, eu entrego nas tuas mãos, vai ser breve, muito em breve, no teu tempo. Eu não entendo. Ele fala: porque nós, versículo 37, ele diz: aquele quem vem virá e não demorará. Será que você consegue se apegar nisso agora? Vira para quem está do teu lado e declara, profetiza, fala assim: ó, aguenta, persevera, porque em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não vai demorar. E você, meu justo, não vive pelas emoções. Você é justo e você não vive por circunstâncias. Você vive por fé, você é guiado por convicção, você não retrocede, você não é destruído, você crê e você vai ver o dia da salvação de Deus na tua vida. Nessa terra dos viventes, você vai experimentar a bondade de Deus. Receba isso em nome de Jesus. Amém? Sabe, talvez você está num lugar onde você está passando por um fogo de provação. A palavra de Deus para você hoje é: persevera. Não sai antes da hora. Quarta-feira eu fui convidado para um churrasco. Eu sabia que esse churrasco ia acontecer na quarta noite, então eu convoquei um jejum na terça para terminar com um churrasco. Quem já fez isso? Então na terça-feira eu estava no jejum já para terminar, quebrar, entregar o jejum na quarta noite. E do dia que eu comecei o jejum, a única coisa que eu fazia era orar em línguas e pensava naquela picanha. Vou quebrar esse churrasco na picanha. Daí eles falaram: ó, chega lá 7h30 que vai ter o churrasco. Então, cara, eu pensei, na verdade o churrasco terminaria às 7 horas, era a hora para entregar o jejum. O jejum ia terminar, acabar às 7 horas. Falei: não, eu sou São Santo, eu vou jejuar mais 30 minutos, porque eu prefiro quebrar lá no churrasco. Então eu fui, cara, na fúria para entregar o jejum no churrasco. Eu chego 7h30 e não tem nem carvão aceso. Eu cheguei lá: cadê a carne? Não, a carne não chegou. Cadê? Nada
nada, nem tipo pão de alho, linguiça, nada. Falei, cadê a churrasqueira? Está apagada. Daí o negócio começou dentro de mim, falei, Deus. Eu tive que começar a orar em línguas para não cair na carne. E daí, na verdade não, eu fiquei lá esperando. Daí eu fiquei, tipo, tava aflito, tipo, a carne tem que chegar. De repente começou a acender, a carne começou, chegou, bom tempo depois. Vocês estão escutando aqui, né? Eu vou falar um nome só porque eu já falei no outro culto, para ser justo com vocês. Falei, Titos, por que o churrasco está atrasado, cara? Falei, cara, eu vim aqui na fura para comer esse negócio aqui. Cara, e daí eles começaram a acender, e começaram a botar lá o carvão, e começaram a acender. E daí eu fiquei, sei lá, eu não sei, mas eu fiquei do lado da churrasqueira assim, ó. Tipo, e eu tô lá tipo, cara, assa essa carne. Agora, quantos aqui entendem quando você acende a churrasqueira e você põe a carne em cima da churrasqueira, não tem nada que você possa fazer que vai acelerar o processo do fogo na carne. Você pode ficar xararabacata, mais fogo, mais fogo, mais fogo. Aquilo não vai acelerar o processo da carne. E eu tava lá, cara, literalmente eu tava bravo. Eu queria comer e não tinha carne pronta na hora. Quem já jejuou, você fica um pouco, né, as tuas emoções, sabe o que eu estou falando, né? Aí o Senhor começou a falar comigo. O Senhor falou comigo de umas maneiras bem inusitadas. Ele falou assim, tem coisas que você não consegue acelerar. Você pode orar o que você quiser, você pode fazer os charamanais, as vigílias, os jejuns. Você vai falar cheio, você vai falar mais fogo, você vai falar glória, você vai pedir para o homem de Deus impor as mãos. Cara, nem se o Benihim estivesse naquela churrasqueira, aquele negócio acelerava, não dava. Reinhard Bonk ia lá, mais fogo, mais Deus. Nada, não ia acontecer. Aquele churrasco ia acontecer no momento que iria acontecer. O Senhor começou a falar comigo, tem coisas na tua vida que não tem a ver com transferência de unção, não tem a ver com você jejuar mais. Você deve jejuar, você deve orar, mas tem coisa que é um processo. Não tira a carne antes do tempo. Fica lá. E às vezes você vai estar apressada, tira essa carne aqui, tá bom, só que está crua. Não vai fazer bem para você, não vai fazer bem para as pessoas que vão receber do teu ministério. Você precisa respeitar o processo. O Senhor começou a falar comigo, não tira o que eu estou fazendo do forno antes do tempo. Eu não sei o que Deus está fazendo com você. Talvez você fale até, eu estou no meio do fogo. O Senhor está falando para você, permaneça. Permaneça, permita com que a perseverança complete a ação no teu coração. Tem algo que Deus está fazendo agora, você está querendo apressar, não apressa, abraça o processo de Deus, porque quando sair na hora certa vai ser bênção para todo mundo que vai ter parte daquilo que Deus te deu. Mas se sai antes, aquilo vai causar dor de barriga e indigestão nas pessoas. E o Senhor te chamou para você ser canal de bênçãos. O Senhor te chamou para você chegar num lugar onde nada lhe falta, sem falta de nada. Como que eu chego lá? Tem a ver com você perseverar. Fica de pé onde você está. Hoje nós vamos orar e nós vamos falar, Senhor, nós queremos perseverar até que nós viemos chegar no lugar onde nada nos falta. Queremos estar naquele lugar sem falta de nada, sem falta de nada. Erga suas mãos onde você estiver agora e comece a falar, Pai, eis-me aqui. Senhor Deus, faz em mim aquilo que o Senhor tem que fazer. Completa, Pai, ação completa. Começa a falar, Pai, eu quero a tua ação completa. Eu quero tua ação completa no meu espírito. Abre tua boca, começa a pedir isso agora. Erga suas mãos, repita comigo, Senhor Deus, neste dia eu sei que o Senhor quer me prosperar, me abençoar, me levar para aquele lugar aonde eu não tenho falta de nada. Mas para isso, Deus, me ajuda a considerar um motivo de alegria quando eu enfrento dificuldade. Nesse lugar, Deus, eu digo que eu quero ter o conhecimento que no meio da minha prova
existe um poder que o Senhor está depositando em mim. Eu esqueço o que fica para trás, eu avanço pelo que está na frente e eu prossigo. Nem se eu tiver que pressionar, eu pressiono para o alvo. E hoje, Deus, nesse forno que eu me encontro, eu peço, Pai, que o Senhor venha fazer a ação completa. Eu persevero nesse calor até que tudo tenha terminado, para que eu venha então ser canal de bênção para as nações. Usa-me, Senhor, para a honra e glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém, amém. Se você acredita nisso, dá uma salva de palmas para Jesus. Glória a Deus.